dia, agronegócio! Quinta-feira, 13 de outubro de 2022, agora são 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado, Instagram, Facebook e também YouTube do Notícias Agrícolas. Aliás, se você ainda não é inscrito neste canal, já se inscreva. Notícias Agrícolas Oficial, ativa os alertas, vai receber toda a nossa programação ao vivo, né? E tudo aquilo que for chegando de novidade, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Mais do que isso, estamos ao vivo também pelo próprio noticiasagricolas.com.br e lembre-se, em linhas de comunicação abertas. Então já manda para a gente de onde você está falando, manda sua cidade, seu estado, manda para a gente como é que está a condição aí na tua região, você já está plantando sua safra de verão? A gente quer saber, né? Então, já vá mandando informações para nós, que é a Letícia Guimarães, que nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, está pronta ali para receber todos os seus comentários, tá certo? E vamos juntos. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. Então, também vai seguir as redes sociais da Cochupé para ser o cafeicultor mais bem informado do planeta, hein? Porque se você estiver nos acompanhando de outro país, por que não? Não é? Eu planto, eu cultivo no Brasil, mas estou aqui passando uma temporada, não sei, em Londres, né? Negociando aqui meu conilon, não sei, não é? 8 horas e 51 minutos, vamos juntos fazer a nossa rodada de preços para começar depois de um feriado nos Estados Unidos, não, um feriado aqui no Brasil, né? Ontem foi feriado em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, dia em que os mercados por aqui ficaram fechados, mas lá fora, senhoras e senhores, foi uma loucura sem tamanho, hein? Foi dia de relatório do uso, a gente vai comentar esses números. As commodities agrícolas caíram todas de forma muito expressiva, à exceção da soja, que foi na contramão das commodities e trabalhou em alta e fechou o dia em campo positivo, e o milho, que fechou estável, mas no vermelho, tá? Então a gente vai comentar esses mercados, vai comentar as baixas do café, que continuam. Os contratos mais alongados terminaram o dia de ontem abaixo de $2 por libra-peso, perderam patamares importantes. Os futuros do Arábica negociados na Bolsa de Nova York. A gente teve dados da OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, reduzindo as suas projeções de demanda para não só 2022, mas 2022 e 2023. Isso também provocou uma reação muito imediata no mercado de commodities e foi realmente muito intensa essa movimentação toda que nós vimos ontem. Financeiro, geopolítico, commodities agrícolas, foi tudo um bololô só e foi realmente um dia negativo para as commodities. O que a gente pode perceber hoje é que a gente tem ali uma recuperação de algumas dessas commodities, outras nem tanto, né? Como é o caso do algodão, por exemplo, que ainda continua caindo depois de perder 4% ontem. Então a gente vai esmiuçar esses mercados. Fechado? Vamos começar com a Bolsa de Chicago. A soja tem pequena baixa de 0,09% para $13,93 por bushel. Milho, 6,89, caindo 0,5%. O trigo subindo depois das baixas agressivas de ontem também, $8,83, 0,2% de alta, tá? Ainda na Bolsa de Chicago, o óleo de soja cai 0,7% para valer 65 cents mais 14 por libra-peso, enquanto o farelo sobe 0,5% para $416,40 por tonelada curta, tá? Altas para o farelo, baixas para o óleo, soja com estabilidade, mas do lado negativo da tabela, devolvendo parte das altas de ontem, como eu falei, fechou em campo positivo. Nova York, agora, café segue recuando, tem 1% de baixa, e o primeiro contrato, que é o dezembro, $2,07 mais 88 por libra-peso. O açúcar subindo um tiquinho, 0,1% de ganho para 18 cents mais 70 por libra-peso. O algodão cai 0,8% para valer 84 cents mais 22 por libra. O petróleo WTI 0,3% de alta, $87,53 por barril. No Brent, alta de 0,4% para $92,78. Percebam que depois de cair mais de 2% ontem, o petróleo passa a subir,
né? A gente precisa entender aqui no mercado de petróleo que a gente tem uma crise energética no globo acontecendo, ali muito focada no gás natural, mas que vai refletir no petróleo, por quê? Porque a alternativa, principalmente para a Europa, em relação ao gás natural, será a volta, né, do consumo dos combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, e a gente está falando, então, de um mercado que vai tentar buscar um equilíbrio entre um corte de produção acordado ali na OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, de cerca de 2 milhões de barris dia, ao mesmo tempo em que vê também a OPEP indicando uma redução de consumo, né? E essa redução de consumo em função da recessão, dos problemas inflacionários, dessa própria crise energética, dos altos preços, ela faz com que o consumo realmente se contraia. Então a gente olha para tudo isso e tenta entender para onde vão os preços do petróleo, né? Temos um corte de produção, mas temos também um corte de demanda. Aí nesta quinta-feira, a Agência Internacional de Energias lá dos Estados Unidos, a IEA, ela está dizendo o seguinte: cortes na oferta de petróleo pela OPEP podem levar o mundo à recessão. Amigos, não é esse corte agora que vai levar o mundo para a recessão. O mundo já está caminhando para a recessão, né? Como eu falei, outro dia a recessão estava batendo na porta, o mundo já abriu a porta e já serviu um cafezinho. Então, ó, a decisão do grupo produtor de petróleo, OPEP, na semana passada, de conter a produção, elevou os preços e pode levar a economia global à recessão, segundo a Agência Internacional de Energia, a IEA, na sigla em inglês, nessa quinta-feira. Abre aspas para a agência. A deterioração implacável da economia e os preços mais altos provocados por um plano da OPEP para cortar a oferta estão diminuindo a demanda mundial de petróleo, disse a agência, que tem sede em Paris, que inclui Estados Unidos e outros países consumidores importantes. Com pressões inflacionárias implacáveis e aumento das taxas de juros cobrando seu preço, as cotações mais altas do petróleo podem ser o ponto de inflexão para uma economia global já à beira da recessão. O alerta da agência destaca uma divergência com a Arábia Saudita, maior exportador de petróleo do mundo e líder de fato da OPEP. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu consequências não especificadas para as relações com a Arábia Saudita após a medida da OPEP, mas Riyadh rejeitou as críticas e disse que a medida não era política e visava equilibrar o mercado e conter a volatilidade. E aí, Joe Biden, sendo Joe Biden ou qualquer presidente americano que ali tenha, né, como se diz isso, né, assuma ali a presidência dos Estados Unidos da América, tem essa condição, né? Tem esse perfil. Vamos ter consequências, vamos ter consequências. Senhores, por gentileza, já passamos dessa fase, né? Eles se entendem como né, uma espécie de presidente do globo, né? Presidente do mundo, e não é bem por aí. Como disse aqui, ó, a Valéria Benítez, né? Já serviu um cafezinho e um cafezinho caro, né? Não foi pouco, não, esse cafezinho, verdade. Bom, enfim, é esse o quadro que nós temos nesse momento quando a gente pensa em petróleo. Então, hoje, os preços subindo, tá bem? Bom, o gás natural, 0,9% de alta no mercado futuro norte-americano, o ouro sobe 0,5%, a prata 1,5%, o cobre 0,7% de ganho. Percebam que todas as commodities praticamente hoje em alta, índices acionários testando altas e baixas, o S&P 500 está caindo, o Dow Jones está caindo, o Nasdaq está caindo e alguns outros estão subindo. O dólar index cede, está caindo, 0,5%, volta a pouco mais de 112 mil pontos, e aí a gente olha para uma movimentação muito clara, né? Ontem a gente tinha uma aversão ao risco muito forte, o mercado subiu, superou os 113 mil pontos, e agora o que a gente observa é uma volta também desse quadro, né? Então, estamos de olho, estamos acompanhando, certo? Pessoal, vá mandando, tá, o seu comentário, vão mandando aí as suas colocações, enfim, as perguntas que vocês querem que sejam respondidas aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, mercados específicos, e a gente vai comentando, tá bem? Ó, vamos agora lá para a Greenvest para dar uma olhadinha na Bolsa de Dalian, onde, mercado futuro chinês, onde subiu o farelo, subiu o óleo e subiu o milho nessa quinta-feira, tá? E aí, o resumo do Eduardo Vanin para essa manhã de quinta-feira, 13 de outubro.
Bolsas em alta na agenda de hoje. Os dados de inflação nos Estados Unidos, às 9h30, dólar caindo, commodities estáveis. A Rússia continua bombardeando cidades da Ucrânia. Países pedindo para a OPEP manter a produção de petróleo. Na semana passada, se falou nesse corte, como eu já adiantei, de 2 milhões de barris por dia. Mais casos de Covid na China. Isso ajuda a intensificar esse temor de recessão, esse temor de uma economia global mais fragilizada, ainda mais fragilizada, porque a gente está falando da segunda maior economia do mundo, que vai crescer menos, que está ainda com lockdowns se multiplicando, com a política de tolerância zero do Covid, com o consumo mais fraco em alguns setores, tudo isso muito, muito alinhado, tá? O FMI e grandes bancos estão muito pessimistas em relação ao crescimento global. Muitos analistas falando em recessão profunda nos Estados Unidos em 2023. Lá do senhor Joe Biden, né? Ai, nossa, vai ter consequências. Joe Biden é engraçadinho ele. Mas, enfim, seguimos por aqui. Bom, pessoal, vamos começar, então, depois dessa rodada pelos preços, vamos começar a entender o que está acontecendo nos principais mercados? Eu vou começar com o café, porque entre os grãos a gente quase que já conhece os fundamentos e é a eles que os mercados vão continuar reagindo, né? Então, a gente vai precisar olhar para isso. Agora, eu quero chamar atenção para o café, porque ontem nós tivemos uma baixa muito, muito agressiva. Como eu adiantei, os contratos mais alongados terminaram o dia abaixo de 2 dólares por libra peso, e isso é bastante preocupante. O maio, agora, vale 1 dólar e 97 mais 80 por libra, e o julho, 1 dólar e 95 mais 60, ambos caindo 0,13% na Bolsa de Nova York. O dezembro, 2 dólares e 7 mais 90, tem uma baixa de 0,9%. O março, 2 dólares mais 60, né? Não 2,60, mas 2 dólares mais 60 centésimos ali, 0,4% de baixa. Bom, o que motivou baixas tão agressivas para o café na sessão de ontem e que hoje ainda dão sequência a esse movimento e que, segundo o senhor Eduardo Carvalhais, analista de mercado do escritório Carvalhais, ainda pode ter uma consequência e alguns dias de baixas, né? São em partes todo esse quadro do financeiro que eu acabei de descrever para vocês, então a preocupação com a economia global, a recessão, como isso poderia impactar na demanda, enfim, toda essa preocupação, toda essa movimentação, né? Então, o peso do financeiro, o desmonte de posições em commodities agrícolas, em commodities de uma forma geral, a alta do dólar index, o que acaba puxando o dólar aqui no Brasil, vez ou outra, claro que neste momento o dólar aqui no Brasil também olha muito para o cenário interno, a gente está em plena segunda etapa da corrida presidencial, né? Então, tudo isso vai impactar o andamento do nosso mercado cambial, mas, de qualquer forma, a gente tem que olhar para isso, certo? Então, para o café, nós temos também esse peso do financeiro, do macroeconômico, do cenário geopolítico, manutenção da guerra entre Rússia e Ucrânia. Só que nessa semana, o Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, soltou os seus dados de exportação, que vieram muito bons, né? Foram números consideráveis e nos mostra isso primeiro, né? A gente entende que chega mais oferta de café brasileiro ao mercado, chega mais oferta de café, de uma forma geral, ao mercado, isso ajudou a pressionar os preços. Ontem, feriado no Brasil, os players do café, ou os players brasileiros deste mercado, estavam fora do mercado. Então, como contestar essas informações ou fazer as relações? Os players estavam fora do mercado. E nós tivemos ainda esses números chegando quando o mercado esperava que poderiam vir depois do feriado, né? Então, na sequência dessa informação toda, dessa movimentação, né, de ter aí uma condição mais contida, portanto, do mercado financeiro, né, mais aversão ao risco, boas exportações do Brasil, dólar em alta, o café despencou, né? O café despencou, mas aí eu fui ouvir os analistas, né? Ouvi ontem o Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, e o seu Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais. Ambos muito experientes e ambos trouxeram essa questão da exportação como um ponto importante, né, do mercado de ontem, mas falando também sobre como a gente ainda tem um quadro global de oferta, principalmente aqui no Brasil, muito ajustado, né? O senhor Eduardo Carvalhais ainda destacou a necessidade da Colômbia, que é o segundo maior produtor global de arábica, de importar café, né? Então, a gente sabe que a gente tem uma condição ainda muito
de oferta muito ajustada, o Brasil com problemas climáticos ainda bastante sérios. Nós tivemos uma chuva de granizo que alcançou 13 mil hectares nessa semana em Minas Gerais. Nesse local onde o granizo pegou tão forte, a gente sabe que a produção pode ser, né, o potencial produtivo pode ser retomado somente em 24. Então, tudo isso está na conta, mas nesse momento, né, a gente vê esse desespero geral, fecha aspas, esse efeito manada, como aconteceu ontem, e essa baixa muito intensa. Então, fundamentalmente, o mercado ainda tem um pano de fundo positivo, segundo a análise do senhor Eduardo Carvalhais, que, como eu sempre digo, é um dos mais experientes analistas da cafeicultura brasileira. Então, a gente está falando dessa condição. E a gente está falando também dessa demanda que ainda está muito presente no mercado. Ela pode não estar crescendo, mas ela está estável, né? Então a gente tem essa situação. Então todos esses números vão terminar de ser digeridos. O seu Eduardo Carvalhais já tinha falado, né? Ó, a gente ainda pode ter mais umas baixas hoje, amanhã, né? Mas em algum momento o mercado vai voltar a subir. Ele até brincou, ele falou, aí você vai me ligar e falar, seu Duda, por que está subindo, né? Hoje, depois de ter caído tanto. Então, mais do que isso, o mercado talvez olhe para esses preços, né? Fale, bom, será que é a hora da gente entrar comprando? Como é que vai ser? Então, a gente tem muita coisa para avaliar para o mercado brasileiro de café, para o mercado internacional de café, a partir desse ponto, tá? Então, vamos ter bastante atenção. Já passei aqui as cotações, agora a gente vai ter que olhar também para a movimentação cambial já. Aí, mercado de câmbio já abriu no Brasil em baixa, são R$ 5,26, 0,2% de queda na cotação desse momento, tá? Então o mercado está acabando de retomar os negócios, está abrindo os olhos agora para começar a negociar o dólar frente ao real. Vamos monitorar também, ok? Então o que a gente percebe também, cafeicultores mais reticentes, né, mais contidos naturalmente no avançar dos negócios, porque a gente tem essas baixas bastante severas, bastante agressivas. Então esse é um ponto de monitoramento, tá bem? Vamos seguir por aqui. Bom, falamos de café. Ainda na Bolsa de Nova York, já a gente vai comentar soja, milho, tá? Mas ainda na Bolsa de Nova York, vamos dar uma olhadinha nos preços do algodão, porque ontem o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, veio com um relatório baixista para o algodão, tá? E hoje a gente vê, depois de perder até 4% ontem, o mercado dá sequência a esse movimento de queda. Então, dezembro, 84 cents mais 25 por libra peso, baixa de 0,8%. Mesma perda para o março, que vale 82 cents mais 77, e para o maio de 0,8%, 81 cents mais 67 por libra. O julho 23 vale 80 cents mais 12 por libra peso, com uma baixa de 0,7%. Bom, o que o relatório do USDA trouxe ontem? Trouxe um aumento na produção global, né? Uma redução na produção global e um aumento dos estoques globais, um aumento considerável, tá? E por que isso? Porque o consumo está contido, né? O consumo está mais, a demanda está mais contida por todo esse quadro que eu estou trazendo para vocês de recessão. Quando a gente pensa em commodities agrícolas, a gente tem que separar alimentos, fibras e energia. Quando a gente pensa no algodão, a gente pensa que, embora seja um item de extrema necessidade para a indústria e tudo mais, a gente está falando de uma demanda que ela consegue ficar um pouco mais contida em relação a uma demanda por alimentos, por exemplo, tá? Então, ele tem uma importância tão grande quanto os alimentos, mas ele tem uma demanda que reage de forma diferente a momentos como esse, a momentos onde o dinheiro está mais caro, o investimento está mais caro, a compra está mais cara e o rumo da economia geral, global, né, está também muito incerto. Então, a gente está falando de um aumento dos estoques finais de 84,75 para 87,87 milhões de fardos, apesar dessa ligeira queda na produção mundial, e a gente está falando de perdas importantes, né, de players importantes, como Paquistão, por exemplo, China, Índia, tá? E a gente está falando de um aumento de estoques também nesses players que são completamente importantes para compor o contexto global. A gente está falando de Índia, Paquistão, China, né? Todos eles com estoques maiores de algodão. Então, isso veio pesando severamente sobre as cotações ontem, mais a baixa do petróleo
mercado de algodão mais mercado de petróleo WTI caminham muito juntos, né? O petróleo em função das fibras sintéticas, então a gente vai ter esses dois mercados caminhando de forma paralela. E hoje, apesar da alta no petróleo, o mercado ainda termina de né, entender esse relatório do USDA e continua operando em baixa, portanto, na Bolsa de Nova York. Para o Brasil, a safra brasileira foi mantida em 13 milhões de fardos e a gente teve um pequeno aumento nos nossos estoques finais também, tá? Mas está mantido. Lembrando que a Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, traz uma projeção de aumento de área e de produção naturalmente para a safra 22-23 do Brasil. Então perceba como o produtor brasileiro soube manejar bem esses custos muito elevados, toda essa condição, para deixar ali os seus investimentos assegurados e aumentar, né, essa área de plantio da safra brasileira, tá? Então, estamos acompanhando também, mas é um momento de pressão forte sobre esse mercado, que tende a continuar até que a gente veja notícias novas que possam mudar esse cenário, ou notícias pontuais que também vão provocar repiques pontuais do mercado futuro norte-americano do algodão e de que forma isso vai impactar para nós aqui no Brasil. Claro que você tem que ter atenção também ao dólar, ao comportamento das indústrias, como é que elas estão travando as suas compras, como é que elas estão vindo ao mercado para também travar as suas vendas, tá? Como diz o Peri Passotti Pedro, que é head de algodão da Stonex, não brinque com Nova York, né? Nova York para o mercado brasileiro de algodão é uma referência forte e o impacto é imediato, tá? Então vamos ter atenção a isso. Bom, falamos de café, falamos de algodão, vamos passar pelo açúcar. O açúcar hoje está subindo, está misto, né? O mercado estava subindo todo, passou para campo misto, mas próximo da estabilidade. Março, 18 mais 67 por libra, maio, 17 mais 79, julho, 17 mais 29, outubro, 17 mais 29 também. O que a gente pode perceber no mercado do açúcar? De um lado, atenção à produção brasileira, o Centro-Sul produziu menos, de acordo com os números da Única divulgados no início dessa semana. Do mesmo modo, nós tivemos também uma revisão para cima na produção indiana e há uma preocupação com a produção da União Europeia por conta das perdas que teve em função da seca na produção de beterraba sacarina, principal matéria-prima para produzir açúcar lá no bloco. Então, a gente tem todo esse movimento que está sendo registrado, que está sendo acompanhado, e a gente vê essa situação, tá certo? Então, vamos monitorar. Hoje os preços trabalham em campo misto, a alta do petróleo pouco influencia hoje no mercado do açúcar, ontem também foi assim, o mercado estava subindo, o petróleo passou a cair forte, o mercado acompanhou, depois amenizou as baixas e fechou próximo da estabilidade. Hoje continua com esse cenário mais estável, tá bem? Bom, para não dizer que não falamos das flores, suco de laranja, Bolsa de Nova York, vamos ver como é que tá? Então logo a internet nos permita. Suco de laranja, hoje também em campo misto. Sobe o janeiro e o maio, caem os contratos novembro e março. O novembro tem $1,97 mais 50 por libra, o janeiro $1,92 mais 20, e aí os demais contratos já em patamares, né, mais baixos com um spread interessante. O março tem $1,80 mais 15, o maio $1,75 mais 50, tá bem? Então, essa é a situação do mercado do suco de laranja agora. Atualizando o dólar para você, vamos ver se intensifica as baixas ou mantido o 0,2% de queda, R$ 5,26, tá certo? Ótimo. Na sequência, vamos dar uma olhadinha, então, virar a nossa chave para o mercado de grãos e vamos dar uma olhadinha, portanto, nas informações que começam. Vou começar hoje pelo milho, tá? Bom, ontem, o relatório do milho, a gente poderia dizer que foi um relatório altista, né? Mas como mexeu também nos dados de demanda lá nos Estados Unidos, o mercado não viu tanta força nos cortes de produção, né? Nos cortes do lado da oferta. Então, isso acabou neutralizando ali o comportamento do mercado e a gente viu essa situação ficar ali, né, de um lado para o outro, enfim, fechou estável. Antes de eu detalhar aqui o mercado do milho,
Deixa eu só ver que acho que tem gente perguntando aqui sobre o mercado de café, né? O Adilson de Oliveira Leandro, e o café como está? Adilson, hoje eu comentei bastante sobre o café, já tem abertura do mercado de café para vocês aqui no Notícias Agrícolas, tá? Vou pedir, inclusive, para o nosso time colocar aqui, vou mandar o link para a Letícia. Eu vou pedir para ela colocar aqui para vocês a abertura de café com as informações que a Virginia Alves já apurou. Mas é mais um dia de baixas hoje para o mercado em Nova York, tá, Adilson? E o dólar também está caindo aqui no Brasil na retomada dos negócios. Vamos ter que ter atenção a isso também, tá certo? Bom, seguindo por aqui. Pessoal, já chego aqui nos nossos comentários, tá? Vão mandando as perguntas de vocês por aqui, que a Letícia tá ali passando por tudo, não vamos deixar passar nada, tá bem? Bom, como eu dizia, vamos tratar de milho, portanto. O que o USDA trouxe para nós ontem? Trouxe uma redução na produção e na produtividade norte-americanas. Então, a produção caiu. Estou abrindo aqui a tabela para dizer os números exatos para vocês, tá? A produção de milho dos Estados Unidos caiu de 354,2 para 352,9 milhões de toneladas. A produtividade saiu de 180,4 para 179,8 sacas por hectare. Assim, os estoques finais caíram de 30,9 para 29,8 milhões de toneladas. O uso da produção de etanol, do cereal para a produção de etanol e as exportações norte-americanas, ambos os números revisados para baixo. Então, o uso para etanol passou de 135,2 para 134 milhões de toneladas. As exportações caíram de 57,8 para 54,6 milhões de toneladas, tá? Área plantada e área colhida foram mantidas. A importação de milho pelos americanos, embora seja um volume muito pequeno, mas aumentou, né? Dobrou em bushels, né? E a gente está falando de 640 mil toneladas passando para 1.270.000, tá? Bom, esse foi o quadro norte-americano. Então, reduziu a oferta, mas também reduziu a demanda. Isso deixou o mercado ali, como eu falei, estável no fechamento de ontem, e hoje o mercado segue recuando. Além disso, ontem o USDA também sentiu uma pressãozinha, o milho também sentiu uma pressão vinda do trigo, porque o trigo também cedeu de forma considerável ali, né? E a gente viu, então, essa situação, tá? No quadro global, também houve uma correção para baixo na oferta, né? Nós estamos falando de uma safra global que passou de 1 bilhão 172 milhões 580 mil toneladas para 1 bilhão 168 milhões 740 mil. Então a gente teve aí 4 milhões de toneladas a menos sendo esperadas ali, que é mais ou menos o corte feito ali para a safra americana, né? Os estoques finais também caíram de forma considerável, passaram de 304 milhões e meio de toneladas para 301,2 milhões de toneladas, tá bem? Então a gente teve esse quadro, e isso, como eu falei, foi entendido pelo mercado, mas com uma menor oferta. E claro que a Bolsa de Chicago vai refletir mais forte a realidade americana nesse momento, quando chega um relatório do Departamento Americano de Agricultura, vai sentir essa pressão, tá? Então, foi isso que motivou, então, esse mercado estável e a continuidade das altas, ou melhor, das baixas nesta quinta-feira, 13 de outubro, tá? A gente está falando ainda de alguns outros destaques, né? Foi mantida a produção brasileira, 126 milhões de toneladas para a temporada 22-23. A gente está falando da Argentina com 55 milhões. O Brasil podendo exportar nesse ano comercial dos americanos 47 milhões de toneladas, a Argentina 41 milhões. Ucrânia, houve uma redução nos estoques finais de 11,4 para 9,9 milhões de toneladas e as exportações aumentaram de 13 para 15 milhões e meio de toneladas, tá? Então, esse foi a movimentação trazida aí para o mercado mercado ucraniano de milho. Aí perceba que a Ucrânia vai exportando mais e tudo mais. Será que essa demanda vai se voltar para o mercado ucraniano? Vai ficar aqui no Brasil? Agora, a gente precisa lembrar
porque esses dados foram colhidos, mas na sequência a gente viu uma escalada muito forte da guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente está falando de bombardeios que estão sucessivos e muito agressivos por parte das tropas russas. O presidente Volodymyr Zelensky dizendo nesse feriado que precisa de mais dinheiro, mais apoio financeiro do Ocidente para se manter no conflito, diz que vai continuar lutando, né, com as suas tropas. Então, isso continua e pode começar a comprometer a logística americana. No final do mês que vem, termina o acordo Rússia, ONU, Ucrânia, ONU, para garantir o corredor de exportação de grãos. Vamos levar esse corredor até o final do mês que vem? Ou com essas escaladas, pode ser que ali as regiões dos mares Negro e de Azov voltem a ficar comprometidas e a logística volte a ficar fechada, represando a oferta não só da Ucrânia, mas também da Rússia de grãos. Aí vai pegar o trigo também. Então, isso está na conta, tá? Isso está na conta, mas o USDA estima para cima, então, as exportações ucranianas de milho, tá? Hoje, os negócios são retomados aqui no Brasil, a gente vai dar uma checadinha ali, claro, nas cotações da B3 também, além da Bolsa de Chicago, e vamos entender, dólar em queda vai pesar um pouquinho na formação do teu preço. Como é que estão os preços do milho agora na Bolsa de Chicago? Perdas que variam de 4,5 a 5 pontos mais 75. Dezembro tem 6 dólares e 87. Março, 6 dólares e 94. Maio, 6 dólares e 95. Julho, 6 dólares e 90 cents por bushel. Vamos dar uma olhadinha na B3 também, como é que estão as cotações por lá. B3 estável, né? Novembro, R$ 86,35. Janeiro, R$ 92,26, ambos caindo. Novembro perde 0,1%, janeiro 0,2%. O março sobe um pouquinho só, 0,02% para R$ 95,00 por saca. Maio, R$ 93,40, uma alta de 0,32%, ok? Então, esse é o quadro aí para o mercado de milho. Vamos entender que aqui no Brasil a gente tem a colheita da safrinha concluída, um bom volume para comercializar, as indústrias comprando da mão para a boca, se dizendo abastecidas. A B3 segue bastante lateralizada, tá? Então, estamos acompanhando, tá? O Davi Navarro, tem semente e adubo programado para esse aumento de 3 milhões de toneladas? Estamos falando do que especificamente? Davi, me diga sobre qual cultura você quer saber, né? Deixa eu ver. Tá aqui em cima, né? Perdão. Tô aqui só com uma tela, já passei, ó. Bom dia, Carlinha. Davi de Apucarana, no Paraná. Bom dia, Davi. Relatório de ontem do USDA, por que com a diminuição da produção de soja americana, eles fazem a compensação na safra do Brasil em 3 milhões de toneladas? É para fechar a conta? Tem semente e adubo programado para esse aumento de 3 milhões? Olha, Davi, eu acho que esse número, primeiro que esse número vem bem alinhado com a Conab, né? Eles trazem, naquele relatório de setembro, eles trazem, né, uma primeira perspectiva, mas a gente está falando, a gente está, né, de olho nisso, né? Então, vamos entender que a gente tem esse entendimento de alinhamento dos números. Então, a Conab, nesse mês, trouxe a safra brasileira em 152,4 milhões de toneladas. Nós devemos ter um aumento de área na casa de 13,5%. A gente deve cultivar quase 43 milhões de hectares e devemos ter uma produção maior, uma produtividade maior, perdão. Então, de um lado com o outro, né, no balanço, a gente vai ter essa condição. Aí o USDA se alinha, portanto, a esse número, né? Tinha 149 milhões, traz 150 milhões de toneladas, mas ainda pode ajustar. Mas olha para a Conab, olha para o bom avanço do plantio, apesar de problemas pontuais que temos com o clima, e estima uma safra maior. Então, assim, a gente tem essa estimativa, a gente já tinha essa estimativa, inclusive entre as consultorias brasileiras, casas de consultoria privadas, o governo, né, estimando esse aumento da safra para 150 milhões mais. Então, eu acho que tem sim semente e adubo para esse aumento. Acho que isso está na conta, isso está sendo esperado e a gente pode alcançar esse potencial caso as condições de clima de fato, né, tragam essa condição, tá? Então vamos monitorar, vamos entender, tá certo? Vamos acompanhar. Para mim faz sentido
essa movimentação do USDA de trazer a safra brasileira para 152 milhões de toneladas. Acho que a gente ainda vai ver tanto Conab quanto o USDA ainda corrigirem esse número. Para cima ou para baixo vai depender do clima. O que a gente tem para a safra brasileira nesse momento? O plantio evoluindo bem, de acordo com os últimos números da Pátria. Na sexta passada, amanhã eles atualizam. A gente já tinha 11% colhido. Vamos ver como é que esse número avançou na semana. A gente sabe que ainda tem alguns locais no país com excesso de chuvas. Nesse feriado e na terça, nós tivemos inundações cheias, desbarrancou estrada em Santa Catarina e no Paraná, né? Eu até recebi uma... Né, eu estava acompanhando pelo Twitter, olha, ele apareceu finalmente, era uma foto do sol, aquela coisa toda. Então, a gente precisa entender, né? O plantio tá... Ó, a gente tem até a Evelyn Rocha dizendo aqui, ó, bom dia. Caloré, no Paraná, não para de chover e tem muita previsão de chuva ainda para os próximos dias. Plantio atrasado, perdendo a janela ideal para o plantio da safrinha. Eu queria saber como está a média do plantio no Brasil em relação ao ano passado. Vamos fazer o seguinte, Evelyn, vou te trazer aqui alguns dados que a gente trouxe no início da semana. O plantio é sempre atualizado na segunda e na sexta. Então, a gente tem ali a AG Rural, Safras e Mercado trazendo seus dados na segunda e a Pátria trazendo seus dados na sexta, tá? Então, vamos ver como ficaram os dados e a gente comparar com a média, tá? Eu acho que a pergunta é muito boa para a gente entender que caminhos vão fazer a safra brasileira a partir de agora, né? Vamos ver. Plantio de soja... não é esse que eu quero, é esse. Plantio da soja vai a 10% da área no Brasil com irregularidade de chuvas em Mato Grosso, tá? E pela Datagro, pela AG Rural, perdão, a Datagro tá aqui em cima. Ritmo de plantio de soja no Brasil fica mais lento com clima errático, AG Rural. Ó, os agricultores brasileiros semearam em torno de 9,6% da área estimada de soja, abaixo do nível de 10,1% do ano passado, pois o clima errático está atrapalhando o trabalho em algumas áreas, disse nesta segunda-feira a consultoria AG Rural. Abre aspas para a AG Rural. As chuvas constantes e a umidade elevada seguem predominando no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, impedindo maiores avanços das máquinas. As precipitações ainda irregulares e a baixa umidade do solo limitam o ritmo das plantadeiras, especialmente no médio norte do estado. Vamos ver aqui se a gente tem os números atualizados do IMEA. Vamos abrir aqui juntos. Então, para a AG Rural, né, na visão da AG Rural, a gente está nessa situação, tá? E vamos trazer aqui os números da Pátria na sexta, tá? Plantio da soja chega a 11,2% da área, superando o ritmo do ano passado. Isso na visão da Pátria, tá? De acordo com os dados levantados pela consultoria, eram 11,2% de plantio concluídos até a última sexta, contra 9,1% do mesmo período do ano passado. Então, vai depender da perspectiva, vai depender da área estimada pela consultoria, né? Mas a gente está, eu diria, Evelyn, que a gente está quase que alinhado com o ano passado, né? A gente tem um começo de safra melhor do que o do ano passado, mas esse excesso de chuvas realmente preocupa. Eu vou pedir para a Letícia fazer a gentileza de passar essas informações para a Virgínia, que é a nossa especialista em clima aqui no Notícias Agrícolas, e ver o que a Virgínia consegue nos adiantar de previsão para principalmente para a região sul, tá? Saber se essas chuvas realmente continuam muito fortes no Paraná, se elas continuam também para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e para o estado de Mato Grosso do Sul, tá? Então, Lê, por favor, se a Virgínia puder nos adiantar algumas coisas, vai ser muito importante para nós. E vamos ver como é que está o Mato Grosso. Vamos levantar aqui o boletim do IMEA para ver se a gente tem os dados dessa última semana. Vamos abrir aqui juntos e a gente consegue ter essa perspectiva do Mato Grosso, que é o maior estado produtor do Brasil, aí a gente consegue também saber. Mas te adianto também, viu, Evelyn, que nesta semana nós demos os dados do DERAL, que disse o seguinte, ó. Plantio de soja avança a 26% das áreas do Paraná, mas chuva limita trabalhos, diz DERAL, tá? Ó, nós tivemos aí um avanço na semana de 11 pontos percentuais e poderíamos ter mais área plantada não fosse as chuvas,
nos informa o DERAL nesse boletim dessa semana. E vamos ver, então, o boletim do IMEA, Mato Grosso, para saber do que a gente está falando. Ó, no Mato Grosso, temos 18,6% de área plantada, avanço de 12,28 pontos percentuais. O ritmo acelerado esteve atrelado aos volumes de chuva observado em várias regiões do estado, o que auxiliou no progresso dos trabalhos de campo. Diante deste cenário, o percentual semeado até a última sexta-feira ficou 13,8% acima da média dos últimos 5 anos, tá? Então, estamos aí acompanhando, mas 1,7% a menos do que no mesmo período do ano passado, tá? Então, como eu falei, a gente quase que está em linha com essa condição, né? E vamos fazer o seguinte, vou te prometer aqui, Evelyn, uma matéria bem detalhada aí sobre esse avanço do plantio do Brasil aqui, detalhadamente por estado, tá? Então, temos essa condição para o nosso plantio. E claro que este é um fator que ainda segue muito monitorado pelo mercado em Chicago. Passado esse relatório do USDA, né, que trouxe esses números, e eu vou detalhar para vocês eles também, a gente está falando de agora atenção total à nova safra brasileira de soja. A gente vai olhar para o plantio, vai olhar para as condições de clima e para o alerta que a Virgínia também trouxe na última quarta-feira, ontem. Ela entrevistou a Stael Cias, meteorologista da Metsul, que disse o seguinte: atenção, atenção, produtor do Rio Grande do Sul, porque tão logo se confirme o Laninha, e parece que está confirmado, o produtor gaúcho já vai ter problemas já durante o plantio. E isso é muito grave, né? Porque se a gente tiver esse terceiro ano de Laninha, é terceiro ano de problema para o produtor gaúcho, né? Então, atenção você que está no Rio Grande do Sul, tá? Essa entrevista, vou pedir até para a Letícia colocar no ar para gente, para vocês observarem, tá? E aí vou deixar para vocês o caminho também para que vocês possam acompanhar pelo nosso site, tá? Vou pedir para a Letícia colocar o link no YouTube, pedir para a Letícia colocar também para a gente na tela. Eu acho que a Letícia é um polvo, né? Que ela tem 8 braços. Mas, enfim, é isso, né? São informações importantes para que vocês acompanhem aí o que está acontecendo, tá? Bom, vamos ver se já está aqui na tela. E aí a gente... Ó, o Marcos Antônio Locatelli. Vamos trazer as informações do Marcos Antônio. Alto Paraná, Paraguai, plantio a passos de tartaruga, e as que foram plantadas no começo de setembro, com 10 centímetros de altura, não cresce. Por quê? Fica preguiçosa a planta, né? Não tem sol, não tem luminosidade, perde energia, não avança, não cresce porque tem muita chuva, precisa de luminosidade a planta, né? Nesses primeiros estágios, é muito importante, né? Tanto a presença da umidade quanto a presença da luminosidade, né? Aliás, feliz dia do engenheiro agrônomo, que foi ontem, hein? Fiz uma live no Jornalista da Soja. Parabenizei todos vocês. Digo parabéns novamente, porque vocês são determinantes para o sucesso do agronegócio brasileiro. Olha aí na sua tela. Metsul alerta. Com Laninha, produtor do Rio Grande do Sul pode ter problemas já no plantio da soja, tá? Então, é muita preocupação, né? A gente está falando de uma boa safra que pode acontecer. Podemos ter problemas, 1000 coisas ainda podem acontecer, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, tá? Então, vamos monitorar. O mercado da soja deve seguir muito, muito volátil. E eu quero que você acompanhe essa entrevista da Stael, tá? Para você que está no Instagram, já que não dá para a gente passar o link, eu vou deixar o caminho, tá? Ó, menu, notícias, não. Menu, vídeos, clima, aí vai procurar pela Stael Cias, tá bem? Da Metsul. E aí o título é esse aqui, ó, sucesso. Aliás, se você não segue esse perfil ainda, que agora fica aqui no meu GC, né, ó, aqui do meu ladinho, do meu nome, Carla Mendes, @jornalista da soja, segue esse perfil, mais um bracinho das nossas redes sociais, ali é mais informações para você ficar de olho também para mercado de grãos, economia e política, tá? Falando das chuvas ainda, falando de clima, segundo a atualização do NOAA, que é o Serviço Oficial de Clima lá do governo americano, divulgadas nesta manhã de quinta-feira, 13 de outubro,
As chuvas devem continuar no Paraná nos próximos 7 dias, com precipitação entre 60 e 80 milímetros. A pausa deve chegar depois do dia 20 ainda, hein? Pelo amor de Deus. Mas fica o alerta que já pode ser o Laninha começando a atingir seu pico previsto para a reta final de outubro, novembro e dezembro, tá? Já já, mais informações detalhadas de Virgínia Alves aqui para você no Notícias Agrícolas na previsão do tempo, que todos os dias é divulgada aqui na manhã. Todas as manhãs a gente tem essa divulgação. Tá bem? Então tá bem. Falamos de clima, entendemos que o mercado em Chicago vai ficar volátil, passou o relatório do USDA, hoje é dia de baixas em Chicago, a gente está falando de novembro, com 13 dólares e 90, janeiro, 14 dólares por bushel, março, 14 dólares e 6, maio, 14 dólares e 13. Você entendeu tudo isso que eu falei? Você entendeu que hoje o dólar está caindo 0,4% para valer R$ 5,25? Então tá bom. Agora eu vou te dar uma informação exclusiva que me foi compartilhada por Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest, e que já já vai entrar detalhadamente para você aqui no Notícias Agrícolas, e eu com exclusividade vou te trazer aqui também no Notícias Agrícolas. A gente está falando do retorno financeiro que a soja 22-23 vai te dar, tá? O Marcos, ele é um mestre das contas do agronegócio brasileiro, né? Inclusive a Agriinvest tem um super aplicativo chamado ProMarket, que vai te dar a sua rentabilidade em tempo real com a movimentação dos prêmios do dólar de Chicago. Vale a pena você entender esse aplicativo, conhecer um pouco mais, tá? E aí o Marcos falou, Carlinha, vamos dividir, vamos compartilhar essa informação com os produtores brasileiros, porque tem pouca gente falando sobre isso, embora a gente já tenha visto outros especialistas também falando sobre essa redução da margem. O Matheus Pereira, diretor da Pátria, outro dia disse o seguinte, vai ser uma safra de sobrevivência, né? Só quem está muito focado vai conseguir passar por isso de forma muito, né? Muito sustentável, talvez seja a melhor palavra, tá? Então, eu vou buscar aqui para vocês a informação do Marcos Araújo, porque a gente está falando, senhoras e senhores, de uma redução de cerca de 50% na rentabilidade do produtor brasileiro. 50%, tá? E aí, o que vai ter que acontecer? Você vai ter que ter um planejamento comercial, pelo amor de Deus, tá? Ou daquilo que você acredite, já, sei lá, né? Enfim. Abre aspas para Marcos Araújo, tá? A situação que se desenrola para a safra 22-23 traz muita preocupação para o produtor rural brasileiro, diante da disparada dos custos e o forte recuo da margem financeira. Abaixo temos dados históricos do retorno financeiro da soja e do milho safrinha, referência a Sorriso, Mato Grosso, maior município produtor de grãos do Brasil. Observa-se uma redução em torno de 50% por hectare. Os produtores devem estar muito atentos aos riscos do mercado e ao gerenciamento do risco de preço diante de tantas variáveis que temos neste momento. Então, o Marcos está trazendo aqui soja 22-23, um custo operacional efetivo, R$ 6.064 mais 39 centavos reais por hectare, um custo operacional total de R$ 6.393 por hectare e a remuneração dos fatores em R$ 1.016 mais 47 centavos por hectare, tá? Custo total por hectare, R$ 7.409,73. Produtividade esperada, 65 sacas por hectare. Preço de venda, R$ 136,99, tá? Lucro, R$ 1.494,62. Então, olha só, vamos entender essa dinâmica, tá? Custo total, safra 18-19, R$ 3.143. 19-20, R$ 3.405. 20-21, R$ 3.591. Subia R$ 200, R$ 300 por hectare de uma safra para outra. Aí, 21-22, passou de R$ 3.591 para R$ 4.678. Custo total, tá, pessoal? Aí, safra 22-23, que não se esqueça, é a mais cara da história. R$ 7.409,73.
tá? Aí, o preço médio de venda aumentou, claro, consideravelmente. A gente está falando de uma safra 18-19 com R$ 63,07 e a 22-23 com R$ 136,99, claro, né? A gente está falando de uma movimentação de Chicago, mais o dólar e tudo mais, e claro, vai acompanhando os custos de produção e os custos vão acompanhando os preços da commodity. Mas o que a gente pode perceber é que o lucro cede, portanto, muito agressivamente, muito agressivamente. A gente está falando de um lucro para a safra 21-22 de R$ 4.420,28 e agora a gente está falando de R$ 1.494, senhoras e senhores. Hedge, barter, opções, o que você precisa fazer, faça. Entenda a sua gestão, entenda os seus custos de produção e veja a manchete que te dá Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities. O seu lucro está caindo 50% por hectare, tá? Vou dizer de novo palavras de Marcos Araújo. Dados históricos do retorno financeiro da soja e do milho safrinha em Sorriso, isso vai se desenrolar para outras regiões e estados também. Observa-se uma redução em torno de 50% por hectare. Os produtores devem estar muito atentos aos riscos do mercado e ao gerenciamento do risco de preço diante de tantas variáveis que temos neste momento. Eu vou detalhar isso para vocês, está numa matéria com todos esses números, essas tabelas que gentilmente foram compartilhadas pelo Marcos Araújo. E aí, o que você vai fazer? Vai comprar o, como diz o próprio Marcos, vai comprar o bilhete para ficar assistindo? Não tem a menor condição, né? Você tem que fazer um planejamento comercial, tá certo? Então, vamos ter atenção. É a safra mais cara da história. Então, ó, lucro a gente coloca no bolso, tá? Ouça todos os dias João Batista Olive e o seu time ao 12h30, horário de Brasília, sobre... Todo dia o João fala sobre isso, todos os dias o João te traz dicas ali com o Vlamir Brandalize, ali com o Maurício Bellinello, né? Ali te dando algumas dicas, enfim. E tem outros especialistas como Marcelo Debaco falando isso para o trigo, porque isso vale para qualquer cultura, né? Ali o Vlamir traz milho e soja, o Debaco traz o trigo, e aí você está completo, você está coberto. Mas precisa fazer, precisa botar na prática, não é verdade? Então vamos embora com isso. Vamos embora com isso. Pelo amor de Deus, tá? Bom, vivemos para dar essa notícia, certo? Ótimo. Vamos aqui passar pelos comentários, assim eu consigo respondendo também algumas pessoas e vou registrando aqui as condições ali do plantio. Leandro Moura com a gente, sempre presente, o Leandro. Eu gosto muito da audiência do Leandro, completamente crítico, né? Perguntas muito boas, isso é muito bom para a gente evoluir aqui nos nossos conteúdos. Obrigada, viu, Leandro? Bom dia para você também, meu amigo. Boa quinta-feira. Ana Cláudia Nascimento, bom dia. Ana Cláudia do Direto na Fazenda. Eles também estão sempre com a gente, né? Obrigada, pessoal. Goiás no preparo para iniciar o plantio da safra de verão de soja. Como é que tá o clima por aí, hein, Ana Cláudia? Parece que a gente está ainda, né, com alguns pontos do estado goiano, um pouquinho de chuvas. Bom dia, Carla. Força Brasil, Força Agro, Moarama, Paraná, 18 graus. Tempo nublado, diz o Mário Reis Almeida. Bom dia, Mário. O Danilo Padovani, bom dia, Carla. Sacramento, Minas Gerais. Não é isso? Deixa eu ver aqui. Olha, perdi. Eita, Carla bem. Gente, eu falo, dentro de mim habita Dona Odete, 95 anos. Leandro Moura, aqui em Cristalina, Goiás, maior área irrigada por pivô da América Latina, esperando as chuvas para o plantio. Tomara que cheguem logo. Raíza Mota, bom dia, de Itapetininga, na Bahia. Itapetinga, não é Itapetininga aqui em São Paulo. Itapetinga, na Bahia. Obrigada, Raíza. A Neide Rosa, bom dia, Carlinha, muita chuva. Paraná, né, Neide? Palmital? Acho que é Paraná. Lene Nutricionista, bom dia. Começou antes do horário, Lene, ó, deixa eu te falar. 8h30, já fica ligado, tá? Por que a gente não bota um horário fixo para o Bom Dia Agro? Porque tem dia que tem muita informação para apurar, que são informações importantes para trazer para vocês por aqui. Aí a gente precisa chegar um pouquinho mais tarde. Mas quando a gente consegue chegar mais cedo, eu consigo também atender uma audiência que precisa dessas informações mais cedo, tá? Então, 8h30, já fica ligadora, que aí é sucesso, tá? Bom, seguindo por aqui, no YouTube. Dona Neuza, bom dia, hein? Acordada já, é isso. Cleverson Machado, sempre com a gente. Bom dia a todos de Goiânia, Goiás, hoje em peso aqui.
Já falamos do comentário do Davi. Obrigada, viu, Davi, pelos seus comentários e perguntas. O Agnaldo Peron, de Carapó, Mato Grosso do Sul, bom dia. O Jonathan Freitas, de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, também, bom dia. O Alexandro Bonato, de Tangará da Serra, Mato Grosso. O Francisco Júnior, de Diamantino, Mato Grosso. E, ó, eu vi aqui o Alexandro Bonato, lembrei da Sônia Bonato, embaixadora do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, e já vou te adiantar que no dia 27 de outubro eu estarei lá, tá? Vou cobrir ali o prêmio da Bayer, né? A Bayer vai entregar um prêmio para as mulheres do agro, grandes histórias, né, de produtoras rurais por esse Brasil todo. Então vou lá fazer essa cobertura do prêmio e, claro, vou lá encontrar as produtoras, encontrar as especialistas, encontrar as profissionais que estão ali dos mais diversos setores e os homens também, claro. É um congresso voltado para as lideranças femininas, mas é um congresso de agronegócio. E estaremos juntos, portanto, no dia 27 de novembro, de outubro, perdão. 27 de outubro estarei lá a convite da Bayer. Então, quem estiver lá no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, nos encontraremos. Leandro Moura, KCL em queda, 1,14%. E confere, né? Os fertilizantes continuam essa trajetória de baixa. Falamos com o Jefferson Souza, inclusive, na última terça, e ele disse que realmente essa movimentação continua. Mas para a soja, por exemplo, é uma janela fechada já, né? 22, 23. Agora tem produtor fechando o fertilizante 23, 24, tá? Se avi. Juliana Piovesan, bom dia, Carla. Juliana de Laguna Carapã, Mato Grosso do Sul. Obrigada, Juliana, bom dia. Renato Lourenção, bom dia, Bauru. Tempo fechadinho e chuvoso. Qual o fundamento para as oscilações do leite e leite spot? Acho que a Letícia já trouxe, né? Vamos trazer já. Ó, o que temos ouvido de especialistas é que a demanda na ponta final ainda está enfraquecida, já que os preços nos canais de distribuição seguem elevados. Temos também o aumento gradual na captação, também em importantes bacias leiteiras, o que ajuda a pressionar as cotações. Isso já estava previsto, o CPEA já vinha projetando essa situação, viu, Renato? E a gente tem mesmo essa movimentação, o que ajuda, inclusive, o consumidor final, né? Eu sei que você está no ramo de supermercados, isso vai ajudar o consumidor final a aumentar o seu consumo do leite. Inclusive, os preços dos alimentos aqui no Brasil estão recuando, isso foi manchete na grande mídia. Olha aí que bom, né? Eita, mas claro, né, que desse tamanho assim, ó, a manchete. Preços de commodities desacelera e provoca queda no custo dos alimentos, diz a CNN. E a gente vem falando já há muito tempo sobre isso. As commodities, elas estão no momento e elas vão impactar diretamente o preço da comida para o consumidor final. Então, logo a gente veja eles recuando, a gente vai sentir o recuo no preço da comida. Está acontecendo. Índice geral de preços da FGV, o IGPM, que mede o movimento de preços de diferentes etapas do processo produtivo, caiu mais de 100% no valor acumulado neste ano. E claro que isso impacta diretamente no controle da inflação. É por isso que a nossa inflação vem caindo, diferente de outras nações, tá? Inclusive de economias mais maduras, ok? Seguimos por aqui, aliás, estamos já caminhando para a nossa fase final, tá? Do Bom Dia Agronegócio. O pessoal do Meu Sertão, bom dia, Carla, Araçariguama, São Paulo, com o Bom Dia Agro, muito obrigada. A Sandra Bocardi, Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, terra boa, né? O Boa Vista do Anil, bom dia para vocês também. Café Mantiqueira de Minas, hoje falei bastante de café lá no começo da nossa live, obrigada pela audiência, viu? Muito gentis vocês todos comigo, todos os dias aqui no Bom Dia Agronegócio, continuem. E pessoal, se vocês gostam do Bom Dia Agro, se para vocês é interessante, sempre compartilhem. Vai lá naquele aviãozinho que fica ali do lado dos comentários e manda para os seus colegas, para os seus colaboradores, para os seus chefes, tá bem? É importante que a gente leve, né, essas informações mais adiante. Renato, pegou as informações do leite? Elas também estão aqui nos nossos comentários, tá? Ana Cláudia falando das chuvas irregulares lá no estado do Goiás. O Marcos Antônio Locatelli, que está lá no Paraguai, falando com a gente, ó. Deus abençoe que sobrevivemos esse ano só para pagar contas da safra passada por conta dessa seca extrema no Paraguai. Vamos monitorar, tá? Ontem o USDA, inclusive, manteve a projeção para a safra de soja do Paraguai nessa temporada 22-23. Bom, senhoras e senhores, 9 horas e 49 minutos
pelo horário oficial de Brasília. A gente vai terminando o Bom Dia Agronegócio dessa quinta-feira, 13 de outubro. Aquilo que eu não consegui respondê-los, traremos as respostas aí nos próximos dias. Amanhã vamos falar mais detalhadamente sobre o mercado de boi gordo, vamos falar sobre suínos, vamos falar sobre frango, vamos amanhã dedicar às proteínas animais o Bom Dia Agronegócio, tá certo? Já que hoje eu não consegui dar tanto espaço por conta do uso de ontem, né? Precisávamos detalhar, mas enfim, amanhã tem mais. E claro, todas essas informações e esses mercados têm informação diária, fresquinha, para você aqui no Notícias Agrícolas, dia sim, outro também, tá certo? E amanhã a gente volta a se encontrar por aqui. Ou se você quiser acompanhar o episódio de hoje do Conversa de Cerca, a gente vai estar ao vivo também às 15 horas, horário de Brasília, hoje com o time da Produzindo Certo, e vamos falar de alimentos certificados, tá certo? Outro recadinho, você assistiu o segundo episódio da história do Cerrado Mineiro? Tá fazendo 50 anos a cafeicultura por lá, gente de coragem, desbravadora, né? Terra quente, que é o Cerrado Mineiro, e aqueles corajosos cafeicultores transformaram a região. Um trabalho incrível da Virgínia Alves e do Lucas Santos, que já está disponível o segundo episódio. Incrível, lindíssimo, histórias muito legais para você conferir aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Até amanhã, boa quinta-feira, bons negócios, planejamento, hein? Gestão. Amanhã a gente se encontra de novo. Até lá.